Muito bem, como eu falei no vídeo anterior, nós temos três tipos de romances no romantismo. O primeiro deles seria o romance indianista, né? O romance indianista ele tenta procurar, ele tenta fazer com que o índio seja o herói nacional, tá? Muito influenciados pelo Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo francês que dizia que ele tinha a teoria do bom selvagem, né? Ou seja, a frase que resume essa teoria de que todo homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Então, o índio, como não foi corrompido pela sociedade, o, o autor romântico, né, esse escritor romântico, ele busca o índio como sinônimo de bravura, de honra, né, até de ingenuidade, mas fazendo com que ele se torne um herói nacional. É claro, né, gente, que isso é tudo uma busca de uma identidade nacional, uma identidade brasileira, mas que ainda estava muito influenciada por ideias europeias, tá? A gente percebe, inclusive, nesse índio, muita referência europeia. Isso é muito comum, afinal de contas, foi o começo de uma tentativa de identidade nacional, tá? Por isso que é um movimento que foi extremamente importante para a literatura brasileira, porque o romantismo ele começa essa procura, né, de um nacionalismo, de uma identidade cultural, e como todo início ele acaba se misturando com outras ideias, com outras culturas, mas pelo menos foi a tentativa de um início dessa identidade nacional, tá? E nós temos aí nos romances indianistas o principal escritor que vai ser o José de Alencar. O José de Alencar ele publica o Guarani, Iracema e o Birajara, que são os principais romances indianistas dele, ok? Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, essa aula é uma aula introdutória. A partir da semana que vem, a gente vai ler trechos de obras selecionadas de cada é, tipo de romances desse, né? A gente vai ler o trecho de um romance indianista, comentar, fazer exercício, analisar, fazer a mesma coisa com o romance urbano, que é o que eu vou explicar agora, e com o romance regionalista, que é o último tipo de romance a ser explicado nessa aula, ok? Então, passando agora para o romance urbano ele vai fazer o seguinte: o autor romântico ele vai apontar alguns aspectos negativos da vida urbana, principalmente intrigas amorosas, desigualdades econômicas. Entretanto, o final geralmente, a gente fala geralmente porque nada pode ser tão é, generalizado assim, né? Você tem obras que não acontece isso, mas a maioria das obras termina com um final feliz, com alguma redenção, com a vitória do amor, mesmo quando o final parece triste, o autor tenta demonstrar que apesar da tristeza ou de determinada coisa não ter dado tão certo, o amor venceu de uma forma ou de outra, tá? É por isso que o romantismo é tão sentimentalista, né? A gente tem como principal obra nesse dita por muitos teóricos da literatura, a principal obra do romance urbano seria Memórias de um Sargento de Milícias. Entretanto, essa obra ela tem muitas características realistas. Dizem até que o Manuel Antônio de Almeida, que é o autor desse livro, ele é o precursor do realismo brasileiro, tá? Então, apesar dele estar inserido no romantismo, existe muita coisa, principalmente a crítica mais afiada, um humor, até muita ironia ao se analisar o cenário brasileiro urbano, faz com que ele deixe de ser tão romântico para passar a ser um precursor do realismo, tá? Mas é considerado por muitos a obra mais importante. Mas as obras mais características do romance urbano seriam, de novo, do José de Alencar, né? Como vocês vão ver, o José de Alencar é o principal escritor
é o mais característico, pelo menos, né, desse período que a gente está estudando, que é o romantismo. O José de Alencar escreveu A Viuvinha, Lucila e Senhora, que são os principais romances urbanos dele, ok? E, mais uma vez, a gente vai ver trechos nas próximas semanas para analisar esses textos. E, por fim, nós temos um romance chamado romance regionalista. Esse romance regionalista, ele vai analisar o homem sertanejo, tá? Ainda com traços europeus, como eu falei para vocês, tem muita coisa do romantismo, apesar da busca da identidade nacional, tem ainda muitos traços europeus, mas é uma tentativa de se analisar o homem sertanejo, tá? Como eu falei para vocês, né, quando eu estava explicando o romance urbano, a gente tem o José de Alencar de novo no romance regionalista. Afinal de contas, José de Alencar transitou entre os três tipos de romance. Ele escreveu tanto romances indianistas, quanto urbanos, quanto regionalistas, tá? Mas essa parte regionalista do José de Alencar é mais de fazenda. Ele tenta fazer romances que se passam dentro de fazenda, descrevendo o homem do campo, tá? Nós temos o romance Inocência, do Visconde de Taunay também, e o Cabeleira, que é do Franklin Távora. Mas o Cabeleira, ele tem uma característica importante, porque o Franklin Távora, ele era mais incisivo, né? Ele não era tão romântico também. Ele demonstrava os personagens dele de uma maneira mais até realista, a gente pode até dizer isso. Afinal de contas, ele descrevia em determinados momentos as atitudes mesmo do sertanejo. Ele é o que mais a gente pode dizer que saiu um pouco de características europeias, tá? E muita gente diz que ele é o precursor do regionalismo que surgiu depois, como o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, que vocês estudaram ano passado. Tá? Então, o Franklin Távora, ele é um pouco diferente do José de Alencar e do Visconde de Taunay, justamente por ser mais incisivo, por ser mais... a história dele era mais forte, né? Deixa um pouco aquele sentimentalismo de lado para tentar fazer com que a história seja mais intensa, ok? Então esses foram os três tipos de prosa. Na semana que vem a gente vai ver trechos desses tipos, analisá-los, e tem uns exercícios para vocês fazerem aí, extremamente importante que vocês façam. O gabarito já vai sair direto, porque ele está no estilo questionário, ok? Então um abraço, galera, até semana que vem.